Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje nós vamos estar tratando aqui do assunto de trigonometria na circunferência e falaremos em especial das razões trigonométricas, né? Nós falaremos de forma geral nas razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, que são as principais razões trigonométricas, mas eu quero que vocês saibam que existem outras razões além daquelas que nós iremos tratar nesta aula de hoje. Eu vou deixar para vocês agora um convite, tá? Um convite para vocês ainda que não são inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, acione as notificações para ajudar o canal a crescer e aí poder ajudar muito mais pessoas do que nós já estamos ajudando aqui com os conceitos de matemática. Vou deixar para vocês agora a vinheta e logo após a vinheta do nosso programa retornaremos com a nossa aula. Então acompanhe aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando os temas que nós iremos tratar nessa aula, né? Que são os temas de razões trigonométricas na circunferência. Falaremos então do seno, do cosseno e da tangente, né? Que são essas três razões que são razões fundamentais aí para o entendimento da trigonometria. O que eu sugiro para vocês, pessoal, é que vocês assistam às aulas que eu vou estar deixando aí na tela final sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo e também os outros assuntos de trigonometria na circunferência que eu vou estar deixando também na tela final. Por quê? Porque vocês vão compreender melhor essa ideia que eu vou estar tratando nesta aula de hoje. Então, vamos lá para as definições, tá? Primeira coisa que nós vamos falar aqui na aula de hoje é sobre os estudos dos eixos das razões trigonométricas, tá? Então, olha só, as razões trigonométricas da circunferência seno e cosseno e tangente serão associadas ao ciclo trigonométrico da seguinte maneira, tá? Observe o seguinte aqui, ó. Os eixos das abscissas, não sei se vocês recordam, eixo das abscissas é o eixo X, tá? A partir de agora nós vamos chamá-lo de eixo dos cossenos, tá? Então, quando a gente estiver estudando trigonometria na circunferência, o eixo X nós vamos passar a chamá-lo de eixo dos cossenos. Já o eixo Y, tá? Ele vai ser chamado, o eixo Y vai ser chamado de eixo dos senos, tá? Vocês vão estar entendendo isso daqui a pouco, porque é eixo do seno e eixo do cosseno, tá? E esta reta, que é um eixo aqui, né, que inicia-se aqui no início do ciclo trigonométrico, é o ponto inicial do ciclo trigonométrico, esta reta aqui que tem equação x igual a 1, esta reta vai ser denominada de eixo das tangentes. Então, vamos para a primeira razão trigonométrica, que é o seno. Então, olha só, primeira coisa que nós vamos observar. Dado um número real x pertencente ao intervalo de 0 a 2π, x vai ser aquele mesmo x aí das aulas anteriores, então x vai ser esta medida aqui do arco, tá? Dado x, que é pertencente a esse intervalo, e P a sua imagem, que é esse ponto azul aí do círculo, denominamos por seno de x, indicamos por sem x, a ordenada OP, presta atenção, ordenada OP' do ponto P em relação ao sistema cartesiano. O que seria isso? Gente, nós vamos falar a partir de agora que o seno de x, o seno deste arco x, tá? Ele vai ter esta medida aqui, ó. Esta medida vai ser a medida do seno do ângulo x, tá? Esta medida, pessoal, visto que a circunferência, que é uma circunferência trigonométrica, essa medida ela é menor do que 1, né? Por que ela é menor do que 1? Porque o máximo que ela vai alcançar aqui em cima é o ponto y igual a 1 positivo, tá?
e ela é maior do que o menos 1. Ou seja, o seno de um ângulo aqui dentro da circunferência trigonométrica, o seno do ângulo ele sempre vai variar de 1 positivo até menos 1 negativo, tá? Então, sempre vai estar variando nesta faixa. Então, o seno sempre vai estar dentro deste valor. E o que é interessante aqui a gente falar? Observe o seguinte, pessoal. Por que o seno deste ângulo, né, que é o ângulo que eu vou chamar de x, que eu vou marcar ele aqui de azul, marca de azul aqui. Por que o ângulo, o seno de x, é igual a esse valor? Observa por que é. Olha só. Se a gente pensar aqui nessa paralela aqui, ó, que passa por P', ela é paralela ao eixo OX, tá? O eixo das abscissas aqui, que nós vamos chamar de eixo de cossenos, como eu falei para vocês, tá? Esse eixo aqui é o eixo dos senos, nós estamos usando ele agora, tá? Então, observe o seguinte, este ângulo X, ele é alterno interno deste outro ângulo X aqui, ó, que eu posso escrever aqui em cima, ele é alterno interno. Logo, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, o triângulo P' e O, se eu olhar para esse triângulo, observe o seguinte, ó, esse triângulo aqui. O que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho aqui que essa medida é igual a 1, que é o raio, né? É o raio aqui da circunferência, que é a circunferência unitária. Essa medida aqui é o que eu quero determinar. E observe o seguinte, se eu olhar para o seno desse ângulo, o seno de x vai ser o cateto oposto, que vai ser o OP', cateto oposto, OP', dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, que conclusão que eu chego aqui quando eu olho isso? Eu chego que o seno do ângulo x, o seno desse ângulo azul, é esta reflexão aqui, ó, em vermelho, dessa seta aqui, nos eixos dos senos. Então, por isso que esse eixo chama-se eixo do seno. Por quê? Porque todo seno vai refletir aqui nesse comprimento, que é um comprimento aqui entre 0 e 1, no caso aqui desse exemplo, tá? Mas sempre vai variar de menos 1 até 1, tá? Exemplos disso que eu estou falando para vocês são essas figuras que eu trouxe para vocês aqui, ó. Então, olha só. Para este arco aqui, o que é esse arco? Esse arco, pessoal, é o arco referente a π/3, tá? O que é o arco referente a π/3? É o arco de 60 graus, né? π/3 é 60 graus. Este arco aqui, ó, que é o π/3, tá? Ele tem esta imagem aqui no ponto P, e se a gente traçar, a gente verifica aqui, ó, que este pedaço aqui, ó, é o pedaço que nos dá o seno de 60 graus, tá? Se vocês lembram lá da, na verdade, trigonometria no triângulo retângulo, que eu vou estar deixando na tela final aí, o seno de 60 graus é este valor aqui, ó, raiz de 3/2. Não sei se vocês recordam lá daquela tabela dos ângulos notáveis. O seno de 60 graus é raiz de 3/2. Raiz de 3/2, se você fizer a conta, isso equivale a 1,71, raiz de 3 aproximadamente, dividido por 2. Se você dividir 171 por 2, você vai ter o valor aqui aproximadamente aqui de 0,855, isso aproximadamente, tá? E este valor de 0,855, pessoal, é o tamanho dessa medida aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou até apagar aqui, eu vou fazer de azul bem fino. Essa medida aqui, ela equivale a 0,855, que é menos do que 1, como eu falei para vocês, tá? 0,855 é menos do que 1, é quase 1, né? Aí, esta medida, então, é o seno de 60 graus. Seno de 60 graus seria aproximadamente, tá? Isso aqui é aproximadamente este valor aí, tá? Então, pessoal, é desta forma que a gente pensa aí no seno. E se o ângulo for, na verdade, um ângulo aqui, por exemplo, no terceiro quadrante, por exemplo, ó. Se for no terceiro quadrante, né, o que a gente tem? A gente tem todo esse arco aqui. Este arco é o arco de 5π/4, 5π/4, tá?
E qual que é o seno dele? O seno dele vai ser este número aqui, ó. Este número, que eu vou fazer de vermelho também, vai ser este número de vermelho aqui que eu coloquei para vocês. Ele nos dá aí o seno deste ângulo, ou seja, o seno de 5π sobre 4 é este valor que eu vou chamar de x, tá? Esse valor aqui que eu chamei de x é o valor do seno de 5π sobre 4, tá? O seno de 5π sobre 4, pessoal, é o seno de 225, tá? E o seno de 225 graus, se vocês observarem, como aqui esse valor aqui de x está abaixo do eixo x, então este valor do seno, tá, de 5π sobre 4, ele vai ser um valor negativo, tá? Então este valor do seno aí vai ser um valor negativo e é o seno de 225 graus, tá? Vale a aproximadamente 0,70. Este é o valor desta medida aqui, então é menos 7, né? Menos 0,7, aproximadamente aí é o seno deste arco aí de 5π sobre 4, tá? Se a gente pensar da mesma forma, a gente chega aqui que o seno de 5π sobre 6 vai ser este valor aqui, que é o valor positivo, né? E o valor deste seno de 13π sobre 7 é o valor negativo. O que eu estou dizendo isso? Estou dizendo aqui, tá? Que é o seguinte, que aí eu vou falar para vocês aqui agora. Olha só. Toda vez que a gente estiver no primeiro e no segundo quadrante do ciclo trigonométrico, os valores de seno sempre serão positivos. Por que sempre serão positivos? Porque os valores de seno sempre vão estar aqui acima do centro aqui da circunferência trigonométrica, tá? E toda vez que o valor do seno ou arco for aqui compreendido entre, né, o terceiro e o quarto quadrante, os valores serão negativos conforme vocês estão visualizando aí na tela de vocês, tá? Então, este aqui é o que a gente chama de estudo do sinal da seno aí, tranquilo? Então, vamos agora para o cosseno. Como havia dito para vocês lá no início, o cosseno é esse eixo que está na horizontal, é o eixo X, né? Ele que é o eixo dos cossenos, tá? E o que nós vamos pensar agora? Nós vamos pensar da mesma forma que nós pensamos no seno, tá? Só que agora vamos imaginar aqui um arco X, ó, um arco de medida X, tá aqui, né? E este arco de medida X, ele tem como imagem, né, este ponto P aqui que eu estou fazendo para vocês aqui, eu vou fazer de vermelho, tá? Esse ponto P aqui que está aí de vermelho, tá? E se eu quiser calcular, olha, seno deste ângulo X, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela ideia, ó, cosseno do ângulo X vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cateto adjacente, não sei se vocês concordam comigo, o cateto adjacente vai ser este valor aqui, tá? Então, o cateto adjacente é este valor aqui, que eu vou chamar de OP. Então, eu tenho aqui que o cosseno, vou até abreviar, tá? A gente abrevia como cos de x, vai ser o cateto adjacente, que é OP', dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1, tá? Então, que conclusão que eu chego? Eu chego que o cosseno de um ângulo, pessoal, cosseno de um ângulo, tá? No ciclo trigonométrico, ele é dado por essa medida que está em vermelho, indicada aí, ó, que é essa medida OP', tá? Então, o cosseno do ângulo aqui no ciclo trigonométrico, ele é dado pelo essa distância aqui no eixo X, né? Que é imagem aqui do ponto P, na verdade, o reflexo do ponto P no eixo dos cossenos, tá? Então, é essa medida aqui que é o eixo representar o cosseno desse ângulo X, tá? Aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos para que vocês entendam um pouco melhor. Olha só, vamos olhar para aqui. Este arco aqui é o arco π sobre 4. Π sobre 4, pessoal, é o arco de 45 graus, tá? Π sobre 4 é o arco de 45 graus. Se a gente observar, olha só, o arco de 45 graus, o cosseno de 45 graus, a gente sabe lá da trigonometria, né, que eu vou deixar aí na tela final para vocês, a gente sabe que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, né?
Raiz de 2 a gente sabe que é aproximadamente 1,4, tá? 141 na verdade, né? Se eu dividir isso por 2, eu vou chegar em aproximadamente 0,7. O que significa esse 0,7? Significa o valor do cosseno de 45, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que esta medida aqui, ó, que é a medida OP, ela vale 0,7. Por que ela vale 0,7? Porque ela é menor do que 1, né? Essa circunferência tem raio 1, então ela é menor do que 1. E esse pedaço 0,7 é o que nos fornece essa medida, que é a medida de 0,7, que é o cosseno de 45, tá? Se a gente olhar agora aqui, ó, 2π sobre 3. 2π sobre 3, pessoal, é este arco que está destacado aí para vocês. Vou fazer de vermelho aqui, ó, este arco aqui, tá? Se a gente quiser calcular o cosseno deste arco de 2π sobre 3, tá? O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus. E o cosseno de 120 graus, pessoal, ele vai ter este valor aqui, ó, que é esse valor de vermelho aqui, que está apontado para a setinha aqui, que é esse valor OP2, ou OP2 aí, esse valor OP2, tá? Esse valor é o valor do cosseno. E o que é interessante que vocês pensem? Como aqui está a origem, né, todos os valores do cosseno que estão aqui nesse eixo, no sentido para cá, serão negativos, e todos os valores do cosseno para cá serão positivos. Então, diante deste exposto, aí o que a gente já sabe? A gente sabe que o cosseno do ângulo de 120 ou de 2π sobre 3 vai ser um cosseno negativo, tá? Por quê? Porque ele está aí no segundo quadrante, tá? Então, simplificando essa ideia, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: toda vez que o cosseno de um ângulo estiver no primeiro ou no quarto quadrante, a gente vai falar que o cosseno vai ser positivo. E toda vez que o cosseno estiver no segundo ou no terceiro quadrante, a gente vai falar que o cosseno é negativo, conforme vocês estão vendo aí nesta imagem, tá? E, por fim, agora nós vamos falar da tangente, né? Da tangente aí, que é diferente. Tangente é diferente, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos pensar na tangente, pessoal? Dado o número real x pertencente ao ciclo trigonométrico, só que esse x tem que ser diferente de π sobre 2 e de 3π sobre 2, tá? Por que tem que ser diferente? Porque o arco π sobre 2, não sei se vocês recordam, arco π sobre 2 é esse arco aqui, ó, tá? Arco π sobre 2 é esse arco, e o 3π sobre 2 é esse outro arco que tem extremidade aqui nesses pontos, tá? Se o arco estiver em cima de π sobre 2 ou de 3π sobre 2, a gente não vai conseguir calcular a tangente do ângulo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A tangente não vai existir neste caso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona a ideia da tangente. A ideia da tangente é assim. O que a gente faz? A gente imagina que eu queira calcular a tangente deste arco aqui, de vez que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Imagina que eu queira descobrir qual que é a tangente desse arco de x aqui, né? A gente sabe que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que no caso do círculo trigonométrico, o que nós vamos pensar? A tangente, na verdade, ela vai ser essa reflexão, olha aqui, ela vai ser essa reflexão deste ponto na reta das tangentes, que eu falei com vocês lá no início, que é aquela reta x igual a 1, que eu falei para vocês, tá? Esta reta, que é a reta da tangente, o prolongamento aqui deste lado, dessa hipotenusa desse triângulo, na hora que ela tocar esse ponto T, vai ser o que a gente vai falar que é a tangente, tá? Então, ó, considerando a reta O até P, então considerando essa reta de O até P aqui, ó, que eu vou até apagar aqui, ó, considerando essa reta de O até P, tá? E seja T o ponto de interseção com o reino das tangentes, né? Denominamos tangente de x como segmento AT,
tá? Que é esse segmento em vermelho aqui. Esse segmento vai ser o segmento que vai nos dar a tangente do ângulo X aqui, que é esse ângulo em questão aí, tangente do ângulo X aí, tá? Vou mostrar para vocês isso no exemplo, que eu acho que pode ficar mais claro para vocês aqui no exemplo mais geral, tá? Então, olha só, vou mostrar no exemplo, aí vocês tentam entender. Vamos supor que eu queira, na verdade, se eu só desenhar os eixos aqui, que aí vai ficar mais fácil, tá? Então, ó, eu vou ter aqui o eixo dos senos, aqui o eixo dos cossenos, e vou fazer o eixo de azul aqui, o eixo das tangentes, tá? O eixo das tangentes, eu vou colocar de azul aqui bem fininho. Observe o seguinte, imagina que eu queira calcular a tangente, presta atenção, tangente de 45 graus, tá? Tangente de 45 graus é a mesma coisa que a tangente, né, de π sobre 4, tá? Π sobre 4 e π e 45 graus é a mesma coisa. Se eu quiser calcular a tangente de 45 graus, a gente sabe, né? A gente sabe lá da trigonometria que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, olha o que eu vou fazer aqui na verdade. Olha só, se eu prolongar, presta atenção aqui, hein? Eu vou prolongar esta reta até tocar no eixo das tangentes. Quando eu prolongo até tocar no eixo das tangentes, essa medida que eu vou indicar de preto aqui vai ser, na verdade, a tangente de 45 graus, né? Ou seja, esta medida aqui vai ter que ter uma unidade, ou 1 metro, 1 centímetro, etc. Tá? E se vocês observar, de fato vai ter uma unidade. Por quê? Porque exatamente essa distância aqui, ó, né? Do ponto 0 aqui, que é centro da circunferência, até essa altura aqui. Como a circunferência tem raio 1, então a gente sabe que esse valor aqui de fato é 1. Ou seja, a tangente de 45 de fato é igual a 1, tá? Então a tangente é, na verdade, esse prolongamento aqui do arco até tocar no eixo da tangente. E a gente vai pegar a medida do eixo X, que é o eixo dos cossenos, até nesse ponto de interseção. E esse ponto de interseção vai nos fornecer a tangente, tá? E se caso o arco tiver, por exemplo, aqui, ó, conforme eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu percorro um arco assim e para aqui, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aí eu vou traçar aqui, ó, uma reta, tá? Que passa pelo centro e vai tocar o eixo das tangentes aqui embaixo. Como ele vai tocar o eixo das tangentes aqui embaixo, aqui nesse ponto, que eu vou fazer um ponto aqui, ó, que é o ponto P, eu vou chamar de P'. Este ponto aqui vai nos fornecer, neste caso aqui, o valor da tangente desse valor, tá? Então, vamos supor que eu esteja aqui nesse quadrante, né? Então, se eu estiver aqui, ó, por exemplo, 2π sobre 3. Se eu estiver em 2π sobre 3, esse arco for o arco 2π sobre 3, a tangente dele vai ser negativo. Ou seja, tangente de 2π sobre 3 seria tangente de 120 graus, tá? Tangente de 120 graus. Vai ser um valor negativo. Por que vai ser negativo? Porque esse valor do eixo X para baixo, qualquer valor que você pegar aqui, vai ser negativo, vai estar negativo aqui nesse ponto, tá? E qualquer valor que você pegar para cima vai ser positivo, para baixo negativo, para cima positivo. Que vai estar de acordo aqui com o que eu falei aqui, né? Com respeito ao sinal que eu vou falar para vocês, com respeito ao sinal da tangente, tá? Então, olha só. Se você pensar aqui na reta tangente, eu vou desenhar a reta tangente aqui de novo, tá? Porque toda vez que a gente vai fazer aqui a tangente é interessante a gente fazer. Então tá a reta tangente aqui. Se eu tiver um arco aqui, o que eu vou fazer? Eu vou refletir ele na tangente. Esse vai ser a tangente dele, né? Se ele tiver aqui no lado de cá, por exemplo, vamos supor que eu tenha este arco de azul aqui, ó, todo esse, e ele para aqui. O que eu vou fazer? Eu vou refletir ele aqui também, ó. Só que aí ele vai bater na tangente lá em cima, na reta tangente lá no alto, tá? Então ele vai ser positivo também, a tangente dele vai ser positiva. Tangente positiva, maior do que 0, tá? Se por acaso eu pegar este arco aqui agora, ó, o arco de vermelho, observe o seguinte, se eu pegar esse arco de vermelho, se eu passar pelo centro e refletir ele do outro lado na tangente, a tangente aqui vai ser
negativa, ou seja, a tangente aqui vai ser menor do que zero, tá? Então, para qualquer arco aqui pertencente ao segundo e o quarto quadrante, isso vai acontecer. Ó. Se eu pegar um outro arco aqui também, né? Aí eu passo pelo centro, vai refletir também aqui no mesmo lugar, tá? Aqui embaixo. Aqui. Então, praticamente é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Fazer um convite novamente a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações. Se tiver dúvidas, pessoal, envie aí na seção dos comentários que eu estarei à disposição para atendê-los. Um grande abraço, bons estudos, é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês. Até a próxima aula. Até mais.